pode ter certeza que antes de eu querer sair, o torcedor vai querer que eu saia. Obrigado, Felipe. Valeu. Bacana ver tua família aí, hein? Muito bem, essa foi a entrevista muito boa do Felipe Luiz, né? Relevante aí o trecho no qual ele fala da situação do Alcaraz e outros jogadores que o Flamengo acabou negociando, dispensando de alguma forma, né? Ele confirma aquilo que nós trouxemos do blog ontem, né? Vou até colocar aqui para vocês, para quem não viu, né? Também falei sobre isso aqui no canal, tem vídeo, vocês podem depois da live dar uma verificada. Ó. Publiquei no canal isso aqui ontem. O Alcaraz queria ficar no Flamengo, desistiu após conversar com o Felipe Luiz. Exatamente o que ele falou. O jogador não queria sair quando conversa com o técnico, e ele fala que ele vai está atrás de muitos jogadores, teria poucas oportunidades, que ele teria que revelar esse jogo, o jogador acabou aceitando. E não foi só isso, o Flamengo queria também mandar o jogador para lá. Não é só isso, né? Sejamos mais profundos, o Felipe falou do aspecto dele, do trabalho dele. Foi uma entrevista importante. Ele se comprometeu a encaixar o time nos jogadores que não se moldam exatamente no modelo de jogo dele, o caso do Pedro, e importantíssimo, ele assumiu esse compromisso publicamente, e assim tem que ser. O modelo de jogo, gente, é o fio condutor. Mas existem jogadores que podem se adequar, e o time pode também se adequar um pouco ao estilo do jogador. O modelo de jogo pode mudar de acordo com o cenário. Então tem uma série de questões aí. A grande questão do Alcaraz, que é um jogador que custou muito dinheiro. Muita gente fala que foi uma má contratação, acho leviano falar isso, porque vocês não sabem o que o jogador ia apresentar. Aí tem comparação com o Luiz Henrique, do Botafogo. O Luiz Henrique chegou no começo do ano. E é um brasileiro do Rio de Janeiro, que era do Fluminense, que foi para o Betis da Espanha e voltou para o Rio para jogar com uma outra camisa do Botafogo. O Alcaraz veio da Inglaterra, argentino, passou rapidamente pela Juventus, volta aqui para a América do Sul, não conhece nada, está chegando. É lógico que vai levar um tempo maior. Outros são mais rápidos na adaptação. O Plata, que ele citou, foi mais rápido. É assim. Agora, você não pode desistir de jogador tão rapidamente, gente. O Luiz Araújo era considerado o bagre. A própria gestão anterior, que merece críticas, mas também já acertou, né? Como eu já falei. Quando trouxe o Luiz Araújo, eu mesmo questionei. Poxa, essa grana toda, o cara estava nos Estados Unidos, fiquei com a pulga atrás da orelha. O cara se mostrou um ótimo jogador, um ótimo reforço. A relação custo-benefício dele é muito boa. Ele participa de jogada decisiva toda hora, uma atrás da outra, gente. O Luiz Araújo foi um tremendo acerto. Então temos que ser sinceros e honestos. Os erros cometidos pelo ex-presidente, pelo ex-vice de futebol, em campo, fora do campo, no shopping center, isso é outra história. É outra história. Como agora, eu acho que o Boto não fez um bom negócio. Porque o Boto vende o jogador, na verdade não vende inicialmente, é um compromisso de compra, com metas que dizem ser baixas, mas ninguém revela quais são. Hoje eu conversei com uma pessoa importante lá do clube e ela me falou que tem mecanismos que protegem o Flamengo, mas quais? E se ele sofreu uma grave lesão no 5º jogo? Digamos que sejam, de fato, 7 partidas do Alcaraz que obriguem o Everton a adquiri-lo em definitivo por cerca de 20 milhões de euros. E se ele se machuca gravemente antes de atingir essa meta? O Everton é obrigado a comprar ou ele manda de volta o jogador para o Flamengo machucado, que nem a CBF mandou o Pedro machucado depois que machucou num treino? E aí? O que me disseram? Não. Esse tipo de cláusula não tem, mas tem mecanismos de proteção. Quais mecanismos de proteção? Eu acho que o Flamengo poderia ter liberado por mais dinheiro. 25, 28, 30 milhões, porque o Everton precisa do jogador. O Everton tem um jogador chamado Mangala que está machucado, não joga mais essa temporada, o meio-campista. Então eles precisam repor no elenco com o jogador. Então querem muito jogador, mas não podem comprar agora. Aí que está o pulo do gato. Eles não podem comprar agora, por isso o empréstimo com compromisso de compra, porque eles tiveram problemas com o fair play financeiro na última temporada, perderam 8 pontos e estavam aí de novo com esse receio. Então tem um novo dono, o dono da Roma, um americano, milionário, comprou o clube, mas o Everton está nessa maneira. O Flamengo aceitou as condições nas quais o Everton pode trabalhar nesse momento. Em contrapartida, eu poderia falar, tá legal, mas eu quero um pouco mais do que eu paguei. Então, poderia ter tirado um pouco mais de dinheiro dos caras. Que fosse até para pagar no ano que vem, daqui a 2 anos, mas você garante essa grana. Se o Flamengo pega 25 aproximadamente, a grosso modo, cobriria as despesas que teve na aquisição do Alcaraz, que bateu na faixa dos 20 milhões de dólares aproximadamente, talvez um pouco mais com as comissões e tudo mais, e pagaria o Juninho, por exemplo, né? Então, eu acho que a negociação não foi a melhor possível, poderia ter sido melhor, a minha opinião. E conversei com gente na Inglaterra, com gente aqui no Brasil, conversei com
pessoas do mercado para formar opinião. Tanto que meu primeiro vídeo está um pouco diferente do que eu falo. O primeiro vídeo sobre o assunto, que foi na sexta-feira, é um pouco diferente do que eu falo no sábado. Por uma razão muito simples, gente. Eu não sou um elemento intransigente que não vou mudar de opinião. À medida que eu fui entendendo melhor, conversando com as pessoas, vendo o que estava sendo dito, opa, peraí, não é bem assim, tem pontos aqui a serem questionados. E mais, questionar uma negociação não significa ser contra o trabalho do Boto, não significa não respeitar, não elogiar e não admirar o trabalho do Felipe Luiz, pelo contrário, são coisas distintas. Isso é jornalismo independente. Isso é fazer o jornalismo sem rabo preso, sem vínculo e sem compromisso de criticar ou defender incondicionalmente quem quer que seja. Seja o BAP, Bandeira de Melo, o Landinho, o Marcos Braz, o Boto, o Rodrigo Caetano, qualquer um. Qualquer um. É assim que deve ser. E é assim que eu procuro trabalhar. Quem presta atenção consegue perceber. Vamos aqui ao pessoal do Superchat, né? Lembrando mais uma vez que essa live tem o apoio de BitGet. Né? BitGet está com a gente nessa live. É uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo e parceiro oficial na América Latina da Liga, o Campeonato de Futebol da Espanha. A BitGet está com uma super produção para novos usuários, até 10% de cashback em dólares. Como é que funciona? Você abre uma conta e realiza o primeiro depósito em reais no valor equivalente entre 100 e 200 dólares. Abra sua conta na BitGet com o QR Code que está na sua tela ou pelo link na descrição do vídeo. E aí você faz um depósito, né, nos valores aproximados que eu já citei, e recebe de volta 10% desse valor entre 10 e 20 USDT, que é a criptomoeda que segue o valor do dólar. Mais informações sobre como depositar na descrição do vídeo, baixe o aplicativo ou acesse o site hoje mesmo. BitGet, trade inteligente conosco nessa live. Tá? Então, vamos lá. Vamos aqui ao pessoal do Superchat. Temos quase 60 mil aparelhos conectados simultaneamente em todas as plataformas. Muito bacana, muito legal. Muito obrigado a todo mundo. A live vai rolar. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para falar. Tá bom? Então, vamos lá. O Milton, aqui no Superchat, se existe fair play no Brasil, o Botafogo seria sempre assim. Gosta muito do seu trabalho. Grande abraço. Obrigado, Milton, pela gentileza. O Emanuel Vitor fala que todos os jogadores do Flamengo jogaram bem. O Vitor Gomes, Felipe é um técnico corajoso, merece ser campeão, ele entende o que é o Flamengo. Bruno Henrique, muito ídolo, para mim, maior do que Gabriel. Sobre o Felipe Luiz, Vitor, gostei muito da parte que ele falou, que vai cobrar dos caras o tempo todo. A minha ressalva, Lohan, cobra do garoto, não vende o menino. Conserta ele, se é que a gente pode dizer assim. Coloca nos eixos, faz funcionar. É garoto. Pode jogar no ataque, pode jogar com meio, vindo de trás, tem força, mais intensidade, mais atenção. Achei ótimo de falar que está atento aos detalhes. Muito bom. Muito bom. Mas não desista, Felipe Luiz, do Lohan. Não concorde com uma venda por apenas 8 milhões de euros. O garoto tem potencial para mais. E se ele virar o Lincoln? Ele é melhor que o Lincoln, gente. Pode não virar nada. O jogador às vezes se perde na carreira, a gente não sabe, mas é muito precipitada essa venda. É muito precipitado. E o Flamengo não está vendendo por desespero. O Flamengo não negociou ao Alcaraz por empréstimo, compromisso de compra por parte do Everton por dinheiro. Eu falei com uma fonte na sexta-feira da parte financeira do Flamengo, pessoa importantíssima que toma as decisões, participa das decisões, tá? E ela falou, a decisão é técnica. Vou traduzir para vocês. O meu departamento, a minha área, não tem nada a ver com essa história. A decisão foi técnica. Foi isso que me falou. Então, assim, a gente tenta trazer para vocês o maior número possível de informações com total independência, porque não temos aqui no canal vínculo com ninguém. E falamos com as pessoas, elas falam porque conhecem o nosso profissionalismo. Sabe que aqui a gente não tem tendência para lado A, para lado B. Aqui a coisa é da maneira que ela acontece. É bom, é ruim, lógico, dando opinião, mas buscando informação, podendo até mudar um pouco de opinião aqui ou ali, de acordo com os acontecimentos. Né? O Felipe confirmou tudo que a gente falou. Na conversa com o cara, teve a conversa, o cara resolveu meter o pé que ele viu que não ia jogar. Né? Ele poderia ter dito também para ele, você está atrás de outros, mas eu quero que você fique, conto com você, não vá embora, não aceite a proposta, eu vou fazer você jogar. Tu quer? Então, ele poderia falar isso também.